Olá, bom dia. No mundo agitado em que vivemos, a palavra espera ou a palavra paciência é quase um xingamento. Esse excesso de preocupação, excesso de pressa, quando prejudica as nossas crianças, devemos parar. Parar para conversar de um assunto muito importante. Eu sou a doutora Rutiane Mazuí, sou médica pediatra e o assunto de hoje é ansiedade infantil. Estou aqui com o psicólogo clínico Dr. Alfredo Neto. Ele é formado há 18 anos, ou seja, tem bagagem, sabe lidar com as crianças ansiosas, para conversarmos sobre esse assunto. Alfredo, o que é ansiedade? Então, doutora, ansiedade é um medo específico de algo que ainda não aconteceu, algo futuro. Por exemplo, amanhã é o aniversário de uma criança e ela quer ganhar seus presentes, quer uma festinha, então ela começa a ficar ansiosa. Às vezes dá dor de barriga, dá um pouco de tensão, até dores de cabeça na criança, né? À espera do que vai acontecer, porque ela não sabe se será positivo ou não aquele evento. Então a ansiedade vem a ser um medo específico ou medo generalizado de alguma coisa que vai acontecer. Então, resumindo, é o conjunto de emoções que vem o excesso de preocupação, o excesso de medo, né, a angústia. Isso. É aquela criança que tenta controlar, saber o que vai acontecer no futuro, uma coisa que não é controlável. Exato. Devemos salientar que a ansiedade ela é positiva para todos nós e para as crianças também. O difícil é a criança ela ter uma ansiedade específica, uma ansiedade que saia fora dos padrões da normalidade. Isso que vem a ser o problema. Lembrando que o não tratamento de um quadro de ansiedade, dessa preocupação excessiva da criança, gera uma péssima qualidade de vida para ela, né? Podendo trazer problemas futuros, né? Sendo adultos, né? Pensando em um futuro, adultos mais inseguros, com dificuldade de se relacionar, levando até quadros depressivos. Isso mesmo, nós falamos na psicologia que às vezes nós passamos ou faltamos em uma etapa da nossa vida, futuramente nós temos que voltar para responder por aquilo. E para as crianças não é diferente também. Então a ansiedade, se ela for leve e mesmo leve não for tratada, ela pode mudar de graduação, podendo chegar a uma fobia ou mesmo uma síndrome do pânico também. Lembrando que a ansiedade não tem só o fator emocional, né? Que é o medo, a preocupação, a angústia. Tem os fatores físicos também que observamos na criança. São crianças que fazem xixi na cama frequente e já está fora da idade, crianças que também fazem cocô na roupa, crianças que têm dor abdominal, dor na barriguinha constante, não tem nada. Antes disso, não tem fator fisiológico nenhum, dor de cabeça, roer unha, que mais que a gente encontra? Tem os fatores de dor, né? Isso, cada dia apresenta uma dor, isso. apresenta nessas coisas. E os fatores de risco que observamos mais, o primeiro fator principal é a ansiedade dos pais. É incrível, né? A família tem muito a ver na ansiedade infantil. Tá? O segundo fator são as crianças que são introvertidas, né? Crianças mais timidazinhas tendem a ser crianças ansiosas e depressivas no futuro. Então, quem tem um olhar mais atento a essas crianças. E ambiente, né? O terceiro fator de risco, ambiente estressante. Não concorda? Isso mesmo. Só salientando também, doutora, que a parte de somatização, que é essa parte física nossa, ela é até interessante, porque às vezes a criança não vai conseguir demonstrar para o pai ou para a mãe a ansiedade. Então, através de uma dor de barriga, às vezes de uma coceira, essas situações, o pai já vai ficar atento e procurar o auxílio para a criança. E também tem os fatores traumáticos, né? Crianças que passaram por separação dos pais, acidentes, tendem a ter mais ansiedade. Isso mesmo, são uma série de fatores, mas principalmente a situação de separação dos pais, nós vemos assim que a criança ela realmente perde um termo de referência, que seria o pai ou a mãe. E sempre nós pedimos o quê? Porque às vezes as pessoas querem colocar o avô ou a avó no lugar do pai, mas tem que ser o pai realmente ou a mãe. E nós pedimos que essas pessoas comecem a compartilhar mais passeios,
né, estarem mais junto com as crianças para que essa ansiedade futuramente ela não possa vir até a se transformar em uma depressão. Isso mesmo. Então vamos falar de 4 tipos de ansiedades específicas, né? Mais comum que observamos, mas existem outros casos. Então o primeiro é a ansiedade da separação. Geralmente é comum, né? Dos 9 meses, a idade pré-escolar, a criança ter uma dificuldade de ficar longe dos pais. Mas quando passa disso, né? Ela já é prejudicial para ela, ela não consegue socializar, né? Estar num ambiente específico. Então observamos essa criança que não quer ir para a escola, não quer ficar na escola, não quer ficar longe dos pais, ou às vezes pega um apego, né? Excessivo ao professor. Tá? São crianças que têm birras frequentes, choros frequentes, começa a aparecer as dorzinhas aí do nada, principalmente quando vai para a escola, né? Começa a apresentar as dorzinhas. O que podemos fazer nesses casos de ansiedade da separação? Então, um dos fatores que os pais têm que tomar cuidado é a situação familiar realmente. Aqueles pais super protetores que às vezes não deixam as crianças pequenas, né, irem para casa de um tio, de uma tia, com os primos, e o apego deles fica sendo mais ou menos 100% dessa família. Então, na hora de estarem indo para a escola, para uma creche, elas apresentam grande dificuldade realmente. E o que a mãe faz? Meu filho vai chorar, amanhã eu levo, né, amanhã eu trago novamente. Não, às vezes é deixar, conversar, porque tem uma equipe pedagógica que tem condições de trabalhar com o teu filho na creche. Quando retornar em casa, converse com ele novamente. Então, assim, porque tem pais que deixam a criança 1 mês sem frequentar a escola por ele apresentar essas dificuldades. E isso é um ponto negativo que ele aprende e começa a manipular essa situação também. Então nós observamos não só na criança a ansiedade de separação, a dificuldade do pai também de separação da criança, né? Então ele não consegue se distanciar da criança e também dificulta, né? Como ele não consegue, acaba deixando a criança mais insegura, né? Então a tendência é ir devagarzinho, como que é? Vai na escola, fica lá sentadinho um pouquinho e aí depois sai, como que funciona? Esse trabalho, doutor, ele tem que ser feito até antes, o quê? 1 mês antes da criança começar a frequentar a escola, já vai conversando com ela, passa na porta da escola, motiva a criança, olha onde que você vai estudar, olha que a escolinha vai ter coleguinhas, a tia vai ser uma boa professora, para que a criança comece a pegar esses processos também, elabore para quando ele entrar na escola, às vezes dá tchau para a mãe e entra a mãe e fala, pensei que ia dar trabalho e não deu. Então tem que ser feita uma preparação antes e durante também. Né? Olha, você está indo para a escola, né? Aqui está o seu lanchinho, você vai brincar com seus coleguinhas. Ele tem que sair de casa motivado. É isso que as famílias têm que compreender. Eu confesso que essa ansiedade, né, das crianças, dos pais, na verdade, deixar seus filhos na escola, acontece com todo mundo, né? Minha filha mais velha, quando eu fui deixar ela na escola, eu fiquei lá meia hora esperando para ver se ela ia chorar, tá? Aquele coração, né, palpitando. Ela virou as costas, não deu tchau e nem assim preocupou comigo. A professora, não, ela ficou super tranquila. Acho que a frustração maior ficou para a mãe, né? Que não. Um que nós podemos falar é a ansiedade generalizada. É aquela criança que tem, como fala, preocupação excessiva com o desempenho escolar, querendo ser perfeita, né? Desempenho ser perfeito, fica preocupado com o que as outras pessoas pensam dela, tem medo de catástrofe, se algum pai ou uma mãe, né? O medo da morte que fala, né? Medo do acidente, alguma coisa. Como fala, ansiedade com os aniversários, com o Natal que está chegando, então eles ficam muito ansiosos. O que podemos fazer com isso? Então, doutora Rutiane, isso é um fato também muito complexo, porque isso depende muito também da insegurança dos pais, né, frente à criança. O que? Existem pais, às vezes, que o meu filho não pode pisar na terra, o meu filho não pode fazer isso, o meu filho não pode fazer aquilo, e isso começa também a frustrar essa criança, e ela começa a ter medo de tudo. Então, eu lembro que minha mãe, ela tinha muito medo, eu tinha 5, 6 anos, e ela tinha medo de relâmpagos, né, de chuva, e colocava eu e meu irmão em cima da cama, desligava tudo e nós tínhamos que ficar. Né? Então chegou um ponto assim, que meu irmão ficou muito ansioso quando dá trovões, né, raios, ele tinha medo.
Então, assim, a gente tem que se atentar a isso, né? Temos que nos proteger, sim, mas nós não podemos passar a nossa insegurança para a criança, porque quando falamos de generalizado, vai para uma série de situações. As crianças que não conseguem conviver em grupo, são crianças também que têm dificuldade de apresentarem trabalhos, medo do colega, medo de serem julgados. Então, isso vai só complicando a situação dessa criança para adolescente e adulto também. Os pais devem verificar principalmente de onde está saindo essa ansiedade, se sou eu pai quem passei para a criança ou se ele está pegando no mundo exterior. Agora, nós vemos assim que é necessário sim às vezes passar por um psicólogo, mas vai variar também do nível. Se for um nível grave, que ela não está conseguindo ter uma vida social ativa frente a essa ansiedade generalizada, aí ela precisa sim de tratamento. Não de medicação, mas só terapia já resolveria sim. Um tratamento comportamental, Exato, lidar com as emoções. Eu gosto muito do videozinho, do filme, né, que fala Divertidamente. Não sei se vocês assistiram, que na cabeça da criança tem todas as emoções. Tem a raiva, a alegria, a tristeza. É um vídeo super interessante, super indico. Eu vou deixar aqui o postzinho, né, de como que é a capa para vocês assistirem e assistirem com as crianças para saberem, para elas lidarem com as emoções, tá? A terceira tipo de ansiedade que a gente fala é a fobia social, que é um pouquinho mais grave, entendeu? São aquelas crianças que têm medo de se relacionar com um coleguinha, medo de estranhos, não querem sair de casa, geralmente não querem frequentar a escola. Se está dentro da escola, tende ao isolamento, tá? É aquela criança que tem medo excessivo de aparecer em público, comer em público, não quer ir em festas de aniversário, então acaba prejudicando a qualidade, porque geralmente crianças adoram estar com outras crianças, né? Correndo, brincando, pulando. E quando observamos esse quadro de fobia social, crianças que tendem a ficar longe da socialização, o que podemos fazer? Então, já é um caso bem mais grave e ele às vezes não vem apenas acrescido da ansiedade, mas também da depressão. Então nós temos que tomar muito cuidado porque essa criança em algum momento da sua vida ela sofreu um trauma. Nós gostamos de falar também que os traumas, às vezes, o que vem acontecer conosco, ele pode ser até de forma inconsciente. Aconteceu, eu brinquei com os primos de pique-esconde e eles se trancaram dentro do guarda-roupa. Quando eu saí, às vezes não aconteceu nada, mas isso pode ficar preso dentro do meu inconsciente e pode se transformar sim em uma fobia social, em uma fobia específica de alguma situação também. Então não precisa ser um trauma grande, né? Depende muito da consciência daquela criança relacionada a alguma brincadeira, alguma coisa que aconteceu. Subconsciente também dela, né? O quarto tipo é o transtorno do pânico, que é bem mais grave. Eu confesso que eu não vi quase em crianças esse transtorno do pânico, mas em adolescente vem se tornando frequente, tá? Vez por outra aparece adolescentes com tremores, tá? Dor de cabeça, sensação de desmaio, palpitação, tá? Sensação que vai morrer, né? Que vai perder a consciência. E isso a gente já observa que é um quadro mais emocional. Claro que como pediatra eu vou pesquisar se tem algum outro fator fisiológico cardiovascular nesse adolescente, mas a gente já começa a pensar num psicólogo para ela e um psiquiatra. O que você indica nesses casos, Sofrendo? Então, é um sintoma muito grave, então realmente precisa de um acompanhamento psiquiátrico para a parte medicamentosa. Agora, já a terapia é uma terapia mais focada, às vezes 2 sessões semanais durante 1 ano a 1 ano e meio de tratamento que esse adolescente vai precisar utilizar. Há muito tempo atrás, para vocês entenderem, eu atendi uma moça que ela era muito apegada ao irmão, né? Ele ajudava, sempre a protegia e foi fazer faculdade fora. E ela começou a ter essa síndrome do pânico. Por quê? Quem iria protegê-la a partir de agora? Né? Então ela estava com a confiança, com a estima baixa frente ao afastamento do seu irmão. Então, para vocês verem, uma situação às vezes de afastamento, de insegurança da pessoa, causa sim uma síndrome do pânico. E tem que ser tratada assim com medicação e com terapia. Os casos pode levar a suicídio, Alfredo?
Então, podem sim, né? Porque está muito ligado também à depressão. Então, a depressão ela tem vários níveis e o adolescente, a partir do momento que ele perde a sua estima, perde a esperança pelos seus atos e seus objetivos, pode levá-lo sim ao suicídio. Um caso, doutor, que está acontecendo muito hoje também, é da mutilação de adolescentes. O que vem a ser isso? Às vezes a depressão está tão forte que eles começam a se cortarem, né, para sentir dor, para aliviar a dor da depressão. Então, assim, eu já atendi alguns casos desses e a gente vê assim, que com a terapia já alivia bastante. Por quê? Ele volta a ter a autoestima elevada, ele volta a confiar em si mesmo e em outras pessoas e sai da depressão de uma forma mais forte nessa situação. Preocupe com o barulhinho, não é que está chovendo agora aqui no momento, mas não vamos deixar de passar para vocês essas informações. Então, lembrando que também podemos ter automutilação em adolescentes, né? Os cortes pode ter, fora as modas que aparecem aí, né? Tal baleia azul, algumas coisinhas que tendem a levar nossos adolescentes também para essas áreas, não é verdade? Isso mesmo, doutora. O que nós gostaríamos de passar é para que os pais comecem a observar muito os seus filhos, que nós sabemos que hoje a nossa rotina é muito acentuada, é trabalho, outros objetivos, mas o tempo que a gente tem, acompanhar a internet, acompanhar o que o nosso filho está fazendo tanto dentro quanto fora de casa. Porque às vezes nós protegemos aqui e lá de fora está um perigo também. E isso pode levá-lo tanto a uma ansiedade quanto a uma depressão. Eu amei a nossa conversa, Alfredo. Espero que vocês também tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais sobre a ansiedade, ficar com um olhar mais atento sobre essa criança, né, com um quadro de ansiedade, para termos, né, adultos saudáveis futuramente, ok? Gratidão, Alfredo. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no meu canal do YouTube. Beijinhos! Até mais.